Olá, queridos irmãos e irmãs, e hoje tem dúvida nova para aumentarmos o nosso conhecimento da Palavra de Deus. E a dúvida de hoje é a seguinte: ontem, lendo Romanos 8:26, fiquei bem curioso quando li que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que quer dizer isso na prática? O Espírito Santo ele ora por nós a Deus? Como que isso funciona? Poderia me explicar isso de uma forma que eu consiga entender? Não sou ainda muito bom de interpretação bíblica. Muito obrigado, querido irmão, pela dúvida que você mandou, e você fez aquilo que é correto, pegar a dúvida e buscar resolvê-la para crescer na Palavra de Deus. E você, tem alguma dúvida? Coloque aqui também nos comentários, e a sua dúvida pode ser respondida aqui no canal, pode virar o próximo vídeo, então aproveite esse espaço abençoado. Eu convido você a se inscrever no canal. Aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça a sua inscrição, já tem aí mais de 400 estudos no canal para você estudar agora se você quiser, e também eu quero chegar a 1000 estudos, então tem estudo de segunda a sexta às 15 horas aqui, você não vai perder nada e vai fazer muito bem em se inscrever, é gratuito, é aqui no YouTube. Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e também sou o autor desse canal, eu vou te ajudar a entender muita coisa a respeito da Bíblia. Vamos então entender esse tema hoje, vamos à minha lousa de explicações aprender mais, vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Romanos 8:26, para mim um dos textos mais lindos da Palavra de Deus, que diz o seguinte: também o Espírito, está falando do Espírito Santo, semelhantemente nos assiste, cuida de nós em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, diz o apóstolo Paulo, mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Queridos, apesar de ser um texto muito lindo, é um texto também que muitas pessoas não entendem. E olha só, eu vou te explicar hoje algumas verdades que, se elas entrarem no teu coração, elas vão transformar a sua experiência com Deus e a sua vida no dia a dia. Mas será que esse texto realmente ensina que o Espírito Santo ele ora por mim? Pelo presbítero André, ele ora por você que está assistindo agora esse vídeo, ele ora por nós a Deus. Veja, o contexto desse texto fala sobre sofrimento e a glória futura dos servos do Senhor, redimidos por esse Deus vivo. Ou seja, existe um futuro glorioso nos esperando, mas ao mesmo tempo existe um presente, onde muitas dificuldades nos aguardam como servos de Deus nesse mundo. Mas até que esse futuro chegue, glorioso, a segunda vinda do Cristo Todo-Poderoso, como que nós ficamos aqui em meio aos sofrimentos e perseguições nesse mundo? Vamos analisar juntos esse contexto e entender essa grandiosa verdade que o Senhor nos ensinou através do apóstolo Paulo sobre a ação do Espírito Santo em nossos corações. E o contexto ele começa explicando para a gente um pouquinho da realidade da nossa condição humana. Queridos, o ser humano hoje, ele foi colocado tão no centro do mundo que muitas vezes o ser humano se esquece da sua própria condição. E muitas vezes, principalmente hoje com essa teologia do coach que nós temos visto no YouTube, em muitas igrejas, o ser humano tem se esquecido do que a Bíblia diz a respeito dele mesmo. Isso traz muito sofrimento. Veja, a primeira coisa a entendermos é que o texto expõe de forma clara essa nossa condição humana. Ou seja, o texto bíblico mostra o quanto nós somos fracos. Veja, em certo ponto nós somos fortes, nós temos grandes habilidades, somos imagem e semelhança de Deus. No entanto, existem alguns pontos que mostram que nós somos extremamente fracos. Essa fraqueza humana está no fato de sermos pecadores. Sim, nós temos um conhecimento bastante limitado das coisas e quase sempre nós erramos em muito porque nós não conseguimos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Então nós vamos vivendo de acordo com a nossa própria vontade ou de acordo com o que o mundo ensina, e aí muitas vezes nós temos grandes conflitos dentro do nosso coração. Essa condição de fraqueza humana, ela nos leva a não sabermos exatamente, por exemplo, como orar. O que eu quero dizer com isso? Como pedir, como saber as coisas certas que Deus quer para a minha vida. Quais coisas são edificantes para que a minha relação com Deus seja
construída e cresça, a gente fica muitas vezes perdido por conta, da nossa fraqueza humana e diante da vontade do Senhor. Veja, se Deus dissesse sim a tudo que nós pedimos e queremos em nosso coração, certamente nós nos destruiríamos e nos afastaríamos dele. Então nós temos de um lado a fraqueza humana perdida nos seus pensamentos, desejos e ideias, e de outro lado nós temos a vontade do Senhor que deseja que nós andemos em uma vida de santidade. Então veja que nós não sabemos o que pedir a Deus segundo aquilo que é a verdade, a justiça e a perfeita vontade de Deus. Nós não sabemos fazer isso, desde que nós não nos apliquemos a uma vida de comunhão com Ele. À medida que nós vamos avançando na comunhão, esse quadro vai melhorando. Mas veja, nós sabemos sim pedir, mas quase sempre baseado nas nossas próprias visões e vontades, o que na maioria das vezes não reflete aquilo que Deus deseja para nós. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender nesse contexto que o apóstolo Paulo está ensinando é que a gente tem que ter em mente essa nossa dificuldade. O apóstolo, o irmão do Senhor Tiago expressou muito bem isso quando ele disse, Tiago 4,3, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, observe que o contexto bíblico vai apontar então para uma dificuldade muito grande por causa do pecado, até mesmo nas nossas orações. Vamos avançar um pouquinho mais. Então nós temos uma dificuldade humana apresentada aqui para a gente de entender os planos de Deus. Vamos compreender toda essa questão, depois eu vou explicar os gemidos inexprimíveis e a diferença que faz quando nós temos a ação do Espírito em mente, quando nós sabemos o que Ele faz por nós. Eu não sei se você sabe, mas já estão abertas as vagas, ou ainda estão abertas as vagas do meu curso. Conheça a sua Bíblia de capa a capa. Aqui no primeiro link da descrição e também no primeiro link fixado nos comentários você tem mais informações. Quer estudar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse em videoaulas? Pode ser aí mesmo do seu celular ou em qualquer equipamento? É só me chamar, vai lá na página, tem todas as informações, tem inclusive ali um contato do meu WhatsApp particular, se você quiser tirar alguma dúvida sobre o curso. Chegou o seu momento de crescer mais na palavra de Deus. Mesmo quando nós temos boa vontade em orar, segundo a vontade de Deus, nós temos uma dificuldade muito grande de nós sermos limitados em nosso conhecimento, tanto do mundo, quanto até mesmo da nossa própria vida e até mesmo dos nossos sentimentos. O que eu vou pedir a Deus? Como eu devo pedir ao Senhor alguma coisa? Aliás, qual é a vontade de Deus exata de Deus, do Senhor, para a minha vida? Qual caminho Ele quer que eu percorra? Nós até fazemos os nossos pedidos, porém, nem sempre esses pedidos estão de acordo com o que Deus deseja para a nossa vida e para a vida de quem pedimos, porque nós temos um conhecimento limitado das coisas, unido à nossa fraqueza humana e o pecado que atua em nós. Toda essa confusão humana, como que ela é resolvida? Ela é resolvida exatamente com essa ação do Espírito Santo. Deus pensou em tudo, irmãos. É uma coisa muito linda isso. Essa ação do Espírito Santo dentro do nosso coração, nos levando a ver mais claramente as coisas de Deus. Olha só, nos meus mais de 20 anos aqui dando aulas, eu percebi que as pessoas têm uma grande dificuldade de entender a ação do Espírito Santo na prática, no coração delas mesmas. Vamos entender um pouquinho disso, pois é muito importante para a nossa vida diária. Observemos então no texto que o Espírito Santo, diz ali o texto de Romanos, que nós lemos no início, ele nos assiste. Isso quer dizer que ele, não que essa palavra assiste não significa que ele fica sentado como se fosse alguém assistindo um show. Aqui é de assistência, quer dizer que ele está trabalhando em nós enquanto nós estamos vivendo. E principalmente o apóstolo explica aqui em nossa fraqueza. Ou seja, o Espírito Santo nessa luta diária que nós temos, ele está ali totalmente presente. E diz o texto um porquê, Aqui temos um porquê junto, uma explicação. Não sabemos orar como convém. Então veja, nós já aprendemos aqui
aqui para trás no estudo, né, que o apóstolo ele nos ensinou da condição humana. Nós não sabemos orar como convém. Ponto. É a condição humana. No entanto, o Espírito Santo, dentro dessa condição, ele está nos dando assistência. Isso significa que o Espírito Santo ele nos conhece de uma forma tão profunda que ele nos ajuda. Ele olha dentro de nós, ele nos vê, ele sabe tudo o que ocorre no nosso coração. Ele conhece cada pensamento, cada necessidade minha e sua. E também conhece a vontade do Deus Todo-Poderoso para nós. O Espírito Santo sabe a missão que Deus tem para você e para mim. Mas olha só, uma coisa importante. Antes que você pense o seguinte: será que eu tenho esse Espírito Santo na minha vida? Porque eu não tenho sentido, eu não tenho visto, eu não tenho percebido essa ação na minha vida. Você precisa tomar posse de uma verdade da Escritura Sagrada que muita gente confunde aqui. Olha só, quem tem o Espírito Santo na sua vida atuante? Observe que Efésios 1,13 nos explica isso. Em quem também vós, o apóstolo está falando ali para os irmãos, depois que ouvistes, então veja, você ouviu a palavra de Deus? Você que está vendo esse vídeo agora, você ouviu a palavra? O Evangelho da Salvação, que fala a respeito de Jesus Cristo? Sim, presbítero, eu ouvi. Você creu nessa palavra? Você creu em Jesus Cristo de todo o seu coração? Sim, presbítero, eu amo Jesus Cristo, eu creio nesse Senhor. Então você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Isso significa que aqueles que ouviram, aqueles que creram, eles têm o Espírito Santo atuante 100% nas suas vidas. Selados, são propriedade exclusiva de Deus. Templo do Espírito Santo, ok? Essa é uma verdade muito grande e a gente precisa tomar posse dela, porque a gente fica muitas vezes colocando caraminholas na nossa cabeça e não tomamos posse dessa grande bênção que o apóstolo está nos ensinando aqui. Nem sempre nós conseguimos dizer palavras a Deus que realmente sejam o que precisamos ou que reflitam exatamente o que sentimos em nosso coração. Porque, gente, pense bem, as nossas emoções flutuam. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal, tem dia que a gente está com vontade de orar, tem dia que não estamos com vontade de orar, tem dia que nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, tem dia que nós estamos no pasto verdejante. A nossa vida é assim. Só que uma coisa é sempre contínua em nossa vida: o Espírito Santo que habita em nós. Ele sabe exatamente compreender em toda a profundidade as nossas fraquezas, dificuldades, tristezas. E o que ele faz com toda essa informação? Queridos, ele age. Ele sabe compreender as nossas necessidades, e não somente a nossa de uma forma egoísta, mas ele combina todo o entendimento das nossas fraquezas com as necessidades e fraquezas de outras pessoas. E ele usa pessoas para abençoar outros. Ele usa a minha vida agora para te abençoar. E ele usa a sua vida agora, que às vezes deixa um comentário num vídeo como esse e você me abençoa. A coisa é muito profunda. O Espírito Santo sabe exatamente aquilo que nós necessitamos. Não o que nós queremos, pois nós já vimos aqui as nossas dificuldades de saber exatamente as coisas por causa do pecado. Mas o que nós precisamos de verdade, o Espírito Santo sabe exatamente o que nós precisamos para ter uma vida que agrada a Deus. Conscientes então dessa nossa realidade, temos o Espírito Santo e temos as nossas fraquezas. Veja o que o apóstolo continua dizendo: ele intercede por nós sobremaneira. Olha só, não é uma coisinha pequena, não é uma oraçãozinha, não é uma intercessãozinha pequenininha. O Espírito Santo faz de forma grandiosa. E o apóstolo, então, para mostrar essa realidade, ele usa essa expressão, gemidos inexprimíveis. Sabe o que significa isso? Esses gemidos inexprimíveis são as coisas que não cabem em palavras. São coisas mais grandiosas do que se pode dizer no nosso vocabulário. Não podem ser explicadas e expressadas racionalmente dentro do conhecimento humano, pois são coisas mais profundas que a nossa linguagem. É coisa de Deus, é coisa grandiosa, é poder de Deus agindo dentro de nós
em nós e através de nós. Olha que coisa maravilhosa. Em outras palavras, a Bíblia está mostrando o tanto que o Espírito Santo se importa conosco, servos do Senhor, imperfeitos que estamos buscando a santificação. Pois nós somos, como vimos em Efésios, selados pelo Espírito Santo da promessa, ou seja, propriedade de Deus. E Deus cuida da sua propriedade de forma carinhosa. Sendo assim, existe um amor atuante de Deus pela nossa vida e a gente precisa resgatar essa verdade em nosso coração. O Espírito Santo realiza tal obra ao nosso favor que não só age em nosso favor diante de Deus, intercedendo por nós, nos ajudando, como também age em nós de maneira que tenhamos discernimento cada vez maior em saber como agradar a Deus em nossas orações e em nossa caminhada diária. Então veja, a ideia de Deus com a vinda do Espírito Santo, colocando o Espírito em nossa vida, é nos aprimorar, nos moldar à vontade de Deus. E a coisa vai ficando cada vez mais grandiosa em nós. Eu não sei em qual momento da caminhada cristã você está agora. Se você começou agora a ser cristão, ou se você já tem 20 anos. Mas o fato é que você tem o Espírito Santo se você creu em Jesus. E você precisa trabalhar junto com Ele. Você precisa, trazer as verdades de Deus para o seu coração, para que o Espírito Santo trabalhe cada vez mais. Dessa forma, essa para mim é uma das grandes boas notícias da Bíblia Sagrada. Nós não estamos sozinhos. Ainda que todos possam nos abandonar, humanamente falando, o Senhor sempre estará conosco. Ele está dentro de nós. O Deus conosco está verdadeiramente conosco de uma forma tão íntima e intensa que mesmo no mais íntimo do nosso ser, lá no interior, sabe aquele lugar que ninguém entra na sua vida, que só você sabe, que ninguém sabe o que se passa lá dentro? Lá o Espírito Santo também está. Ele está ali nos moldando, nos ajudando a sermos conforme o desejo de Deus. É isso, ou são esses os objetivos da intercessão do Espírito Santo, intercedendo em nosso favor com gemidos inexprimíveis, o que significa que é obra grandiosa, é coisa maior, muitas vezes, do que podemos entender ou expressar. Esse é o Deus que servimos. Agora, queridos, diante dessa informação, quando você reconhece a sua pequenez, reconhece que você, humanamente falando, não tem condições de se chegar a Deus. Quando você reconhece também que você creu em Jesus e tem o Espírito Santo, tudo é transformado. Você levanta agora, depois de um vídeo como esse, e você está com o coração queimando, ardendo na presença do Espírito Santo. Você está agora querendo buscar mais, você está querendo orar mais, você está querendo embrenhar cada vez mais profundo nesse relacionamento. E esse é o crescimento, esse é o amadurecimento que a Bíblia chama então de santificação, que nós temos que buscar cada vez mais e o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Espero que tenha gostado. Vou deixar para você aqui mais um vídeo. Por que a Bíblia diz que pode blasfemar de Jesus e até de Deus, mas não pode blasfemar contra o Espírito Santo, pois é imperdoável? Eu explico tudo nesse vídeo aqui, onde você pode assistir de uma forma clara. Eu espero você aqui nesse vídeo para que você possa ampliar mais ainda o seu conhecimento. Então, fico por aqui, fico com Jesus, Deus te abençoe.